Vamos lá, nação. Vamos analisar aqui o pós-jogo da seleção brasileira. Brasil 1, França 2. Pós-jogo, a seleção, cara, perdeu com um jogador a mais. Foi expulso um jogador da França e não conseguiu vencer a partida, cara. É preocupante, eu vou dizer pra você, porque foi 4 segundos em tempo inteiro a seleção brasileira jogando com um a mais. E um detalhe importante, o segundo gol da França, a França estava jogando com um a menos. É preocupante, pra mim é preocupante, claro. A gente sabe que a seleção tá em evolução, o Ancelotti teve poucas partidas ainda pra poder ajustar a seleção, tá fazendo seus testes. E vamos ver o que a imprensa falou sobre isso. Zinho, Pascoal, Zé Elias, Pirral falando aí sobre essa partida. Dá aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Cresce o canal ESPN, vamos lá. Prendeu pro bem ou pro mal? Muito boa noite, Zé Elias, Pascoalzinho, meu querido Playhouse, Pedro Ivo, fã de esporte. Olha, o resultado não me surpreendeu, da França ganhar o jogo, era a favorita, mas eu esperava uma organização de equipe e um comportamento do time um pouco melhor. Assim, eu fiquei frustrado, apostando muito nessa formação do Ancelotti, nesse trabalho em equipe, no conjunto. Então, me mostrou o seguinte, o jogo, a gente vai analisar o jogo, um futuro, pelo primeiro tempo. Porque é expulso um outro jogador, o Brasil, no início do segundo tempo, até parecia com a entrada do Luiz Henrique, que deu uma encaixada e melhorou um pouquinho, mas aí a França perde um jogador, muda assim essa característica de jogo e muda muitos jogadores, desconfigurou. Então o segundo tempo é para a gente analisar do jogo de hoje. Mas o primeiro tempo me mostra uma seleção pronta, preparada, com ótimos jogadores, contra uma seleção, contra um time de bons jogadores que ainda estão tentando ser uma seleção. Entendeu? França, seleção pronta, preparada, com ótimos jogadores. Brasil, bons jogadores tentando formar uma boa seleção. Oswaldo Pascoal, sim, muito boa noite. Assistimos o jogo lado a lado. Para você, o maior problema da seleção hoje foi o sistema ou foram as individualidades? Tudo bem, Plihal? Boa noite pra você. Aê, Zen! Ele é tão diferente que ele só botou paletó. É a diferença. Ele jogava de terno, nada mais justo. Nada mais justo do que botar... Eu não fui pro coletivo, Pascoal. Não tava no coletivo pronto. Você caiu no coletivo à noite, de madrugada? Coletivo da madrugada. O treinador não te chamou pro quarto? E aí, José? Boa noite. Vou responder pra você rapidinho. Coletivamente, um horror. Assim? Um horror. Para quem quer seleção para disputar a Copa do Mundo, a seleção brasileira foi um horror. Os laterais fracos, o meio-campo horrível, uma confusão no ataque. Quando a gente pensa que esse negócio de se mexer no ataque funciona, é uma confusão. Com 10 minutos ninguém sabia o que fazer, cada um aí teve que o treinador ajudou, porque hoje até nota 6 vai para o técnico da seleção brasileira, que trabalhou mal. Hoje foi, como diria em Lisboa, um horror, individualmente e no coletivo. Se tem alguém que se salvou, só um se salvou. Deixa eu pensar. Dois vai. Se salvaram na seleção brasileira. 2. Um zagueiro e um atacante. Isso. 2. Porque... Bremer e Luiz Henrique. Porque, não, acho que até o Danilo entrou bem. Esse foi uma cotação. Esse amor incondicional. É a minha preferência, né? Mas eu gostei dele também. Há necessidade? Entrou bem. Danilão, só no desenvolvimento. A seleção brasileira, para quem quer ser campeã do mundo, quem sonha ser campeã do mundo, está muito... A gente viu uma seleção que tem 14 anos de trabalho. Sim. Contra uma seleção que tem quantos meses do Ancelotti? É isso aí. Mesmo assim, tudo muito atravancado. Parabéns para quem, José? Pra quem? Com o ex-presidente da CBF. Pro Edinaldo. Doutor Edinaldo. Parabéns pro Edinaldo. Zé Elias, muito boa noite. O Pascoal colocou para ele os 2/3 jogadores que até se salvaram.
para você, os 2 piores da seleção brasileira hoje, como destaque inicial. Boa noite, Plihal, boa noite, Pascoal. Grande vovozinho, tudo bem? Bom, os 2 piores, você quer me colocar em roubada, né? Não, não tem problema. Para mim, eu falo Rafinha e o próprio, acho que o Rafinha, aí você tem o Douglas Santos, você pode escolher, mas o Rafinha você quer votar no Vini, né? Tudo bem, não, mas não tem problema. Mas assim, eu acho que o Rafinha, o Vini, pela expectativa que criada em cima deles. Resposta. Mas assim, o Plihal, assim, eu vou dar a minha opinião. Não me surpreendeu em nada. Eu já esperava a seleção dessa forma, já esperava essa dificuldade, entendeu? Assim, hoje nós temos que avaliar a seleção individualmente. Coletivamente não dá para avaliar. Douglas Santos chegou ontem para jogar hoje contra a França. Era nítido. Você olhava para eles assim em campo, o Léo Pereira não sabia o que ele fazia, se ele adiantava, se ele fechava, o Douglas Santos não sabia se adiantava para fazer a marcação, se ele vinha por dentro, sabe, o meio campo com os 2 jogadores com a mesma característica, que era o Andrei e o Casemiro, porque a proposta era se fechar e sair no contra-ataque. Não era o Brasil jogar, porque nós vimos o Brasil com 11 minutos de jogo, todo mundo lá atrás, esperando para o contra-ataque. Existia uma proposta. O problema é, você pega uma seleção que está há 14 anos jogando juntos, que tem uma base, que tem uma formação, e você forma uma seleção 2 dias antes para jogar contra essa seleção, você não vai conseguir jogar. Vai jogar dentro depois, no segundo tempo, com a individualidade que mudou por conta do Luiz, né, do Luiz Henrique quando entra, e aí muda porque ele começa a segurar um pouco a bola, aí você começa a mudar um pouco mais as características, o time começa a ficar com um pouco mais de bola nos pés, e com a entrada do Danilo, porque muda a característica do meio campo. O Danilo é o cara que pega a bola e joga, e chega ao ataque. O André e o Casemiro são 2 jogadores para jogar numa mesma posição. Eu não me surpreendi em nada. Para mim, eu já esperava essa dificuldade do futebol brasileiro e da seleção brasileira por conta primeiro, do atraso na preparação. E segundo, porque os caras chegaram... O Douglas Santos chegou ontem. O Luiz Henrique jogou ontem. Também, né? Entendeu? Então, assim, é difícil, é complicado. Eu falo por experiência própria. Eu cheguei na terça-feira para jogar contra a Argentina e no sábado eu fiquei fora da Copa do Mundo. Então, é difícil. Eu vou querer saber, deste trio que domina tanto o esporte bretão, o que Zé Elias, Oswaldo Pascoal e Zinho acham da seleção brasileira nesse 4-2-4 contra seleções fortes? Daqui a pouquinho, Boston, Carlo Ancelotti, em sua entrevista coletiva agora no Equipe F, dando explicações da sua 3ª derrota no comando técnico da seleção. Vamos ouvir o Ancelotti. Para mí no falta nada, yo acho que Rafinha jugó muy bien, después teve un problema al final del tiempo, teníamos que cambiarlo, pero Rafinha ha tenido muchas oportunidades, nunca hay que estar contento, entonces no estamos contentos, después el resultado no es la cosa más importante, pero el resultado dice lo que hemos feito bem e o que não hemos feito bem. Eu acho que a equipe competiu até o final do jogo com algumas boas oportunidades. O equipe faltou um pouco na saída com bola no nosso campo e faltou um pouco de vigilância para evitar o contra-ataque onde eles marcaram. No contexto geral do jogo eu estou satisfeito porque a equipe competiu, lutou con boa jugada, con oportunidades, con el mercado de bola parada, que es importante. Entonces, satisfecho a mitad, porque el resultado, no tenemos que estar contentos del resultado. Professor, boa tarde. O Paraná de abraço, Osiris Nadal, do portal Agora e da Rádio CBN. Na avaliação que o senhor fez há pouco na pergunta do Hélito, perguntaria ao senhor qual o índice, perguntaria ao senhor, o índice de bolas, de passes dados pela seleção brasileira deixou muito a desejar. O senhor teve essa visão e o porquê disso? Eu acho que porque primeiro o equipo era bastante novo, com jogadores que não têm costume de jogar junto, faltavam muitos jogadores novos de atrás, que eu acho que a nível defensivo Bremer, Leo jogaram muito bem.
con bola, tienen que hacer combinación. Nos tenemos que trabajar en eso, pero también tenemos que considerar que hemos tenido oportunidad en contraataque, hemos tenido oportunidades sobre todo en la segunda parte, cuando los nuevos que entraron pusieron energia no campo. Ancelotti, aqui, Danilo Laveira do UOL. O Vini e o Rafinha, eles vivem uma fase super decisiva no Real Madrid e no Barcelona, mas na seleção eles não conseguem repetir o jogo em alto nível. O que você acha que falta para que eles consigam ser decisivos assim como eles são nos clubes? Para mí no falta nada. Yo acho que Rafinha jugó muy bien, después tuve un problema al final del tiempo, teníamos que cambiarlo, pero Rafinha ha tenido muchas oportunidades, con un movimiento muy bueno sin bola, y Vini siempre peligroso. Yo no veo diferencia, puede ser que no han marcado, pero yo acho que un delantero no siempre puede marcar. El trabajo feito para los dos está bem feito. Oi, Carlo. Boa tarde. Marcelo Marinho, da Litoral News. A gente compara o teu trabalho, que tem menos de um ano, hoje foi o 9º jogo, contra trabalhos aí de 14 anos, 6 anos, ciclos completos. Você acredita que mesmo nesse curto tempo, quando a seleção brasileira estrear contra o Marrocos, o time vai estar pronto para brigar pela Copa do Mundo ou não? Você acha que, pelo ciclo ser muito curto, a gente vai entrar atrás dessas seleções que têm ciclos mais consolidados? Obrigado. Bom, eu acho que o jogo de hoje fala muito claro para mim. Podemos competir com os melhores equipos do mundo. Eu não tenho nenhuma dúvida. Mirando o jogo de hoje, jogamos contra uma equipe muito forte, com muita qualidade. Competimos até o último jogo com o equipo rival, perdendo tempo para tentar ganhar o jogo. Então, estou convencido que vamos a pelear a Copa do Mundo con toda nuestra energía. Hola, aquí Carlos, soy Jan Tellez, periodista de la agencia EFE. Te quería preguntar en castellano, si puede ser, sobre Rafinha. Si nos puedes detallar un poco qué problema muscular ha tenido, qué has hablado con él para que él o tú decidierais que no quería seguir. Y también, después del 0-1, hemos visto que has cambiado y has movido a Rafinha en la banda izquierda y Vinicius ha ido al centro. También quería preguntarte por esto, porque Rafinha con el Barça juega en la izquierda y es donde juega mejor. No sé si aún estás decidiéndote si de cara al Mundial va a ser Vinicius 100% ahí en la izquierda, pueden intercambiar. ¿Tienes decidido esto? Gracias. Vinicius no juega a la izquierda, jugaba centro izquierda con Martinelli al principio por fuera y después cuando hemos tenido la pausa para la hidratación he cambiado los dos para meter Vini para meter Martinelli más a la derecha porque la Francia empujaba mucho por nuestra banda derecha y para tener más control defensivo en la banda derecha. Rafinha tiene un problema, le molestaba un poco el músculo. Yo creo que lo van a evaluar mañana. Hola, Carlos, muchas gracias. Soy Oscar Margain con Telemundo and also with NBC. Si me pudiera responder, si es muy amable en inglés y en español. Could you please tell us what was, other than the experience, other than the performance of the team, what was your experience here in this host city? We're getting 7 World Cup matches later this summer. And we're trying to see if we were prepared. This was a trial. Could you tell us what was your experience playing here and how did the fans receive you? Igualmente en español, si me pudiera responder esa misma pregunta sobre su experiencia aquí, los fanáticos, cómo recibieron a la afición y su experiencia trabajando aquí. No, bien, el estadio es un estadio muy bueno, el césped estaba bien hecho, se podía jugar bien a fútbol, muchos aficionados del Brasil aquí, creo que el ambiente era un muy buen ambiente para jugar a fútbol. Y si en inglés me podía repetir un poco, si es posible. About your experience, how do you feel like we're good stadium, good pitch. I think
It was all okay to play good football. Depois do segundo gol da França, a gente viu a torcida brasileira cantando o nome do Neymar. A gente viu também uma seleção sofrendo com um pouco de criatividade durante o jogo. Você acha que, diante desse apelo da torcida brasileira, pedindo a convocação de Neymar, trazê-lo para esse grupo, poderia motivá-lo, de repente, a se recuperar ainda mais rápido e poder fazer parte da seleção brasileira? Creo que agora temos que falar de los que estavam aqui, que han jogado, que han dado todo, han dado la cara, han trabalhado muito e eu estou satisfeito. E depois a preparar o próximo jogo contra a Croácia. Fui Tomer Savoia, X-Sports. Sim. Esse foi o penúltimo jogo antes da convocação final, a gente só tem mais um jogo. Essa partida te deu mais dúvidas ou mais certezas sobre a sua convocação final? E se puder falar. Mais certeza, eu acho que a avaliação dos novos que han jogado hoje por primeira vez, Leo Pereira, uma avaliação muito boa, muito positiva. Igor Thiago entrou muito bem, Danilo entrou muito bem, e Gabriel Sala teve su papel, como teve su papel Ibáñez. Então, depois desses jogos, estou muito mais confiante, mas eu acho que para eleger a lista final não vai ser tão fácil para mim. Mister, Florent Germain de RMC Sport, la radio, si quiere contestar en francés como quiera o si no en español. Le pregunto en español. Dijo usted ayer que Francia era uno de los equipos favoritos del Mundial. Quiero saber si ese partido lo confirma según usted y cuál es su principal cualidad, si son los delanteros, porque son muchos delanteros de calidad. Obviamente Francia va a competir para el Mundial, obviamente sí, porque tiene mucha calidad enfrente, es un equipo bien organizado, es mucho tiempo que juegan juntos, entonces van a competir. ¿Cómo va a competir Brasil? Mister, boa noite. Boa noite. Queria te perguntar sobre o meio de campo. O habitual tem sido a atuação com dois meio-campistas de origem, mas em alguns momentos fica a impressão de que são dois atletas que têm que cobrir muito espaço do campo, seja com a bola ou seja sem a bola. É algo que o senhor projeta reavaliar nesse sentido, ou o senhor está bem seguro de que vai ser essa formação mesmo com 4 atacantes, 2 meio-campistas, por mais que o Cunha recue bem? Obrigado. Si tenemos que evaluar el equilibrio del equipo con los 4 atacantes, el equipo tiene un buen equilibrio porque ha hecho que Ederson paró una vez. La verdad es que hemos encajado 2 contraataques con poca vigilancia defensiva de los jugadores de atrás. Más a frente han trabajado muy bien porque el trabajo defensivo de todos ha sido un buen trabajo. E por eso falla lo único tiro que paró Ederson. Por el resto, atrás, el equipo estaba bien equilibrado. Última pergunta. Eu sou Eliana Marcolino, do jornal Brazilian Times. Não eu. Eu gostaria de saber sobre a composição da equipe. A partir do jogo de hoje, o que nós podemos saber? A equipe está 90% composta para a Copa ou teremos novidades? No, novidades, no sé, temos que mirar os próximos 2 meses, quando as competição, em toda a competição do futebol no mundo, mostrarão os jogadores que podem estar com o Brasil na Copa do Mundo. A verdade é que, como disse, há muita concorrência. Muita concorrência mesmo. O Carlo Ancelotti está aí a entrevista coletiva na íntegra do técnico da seleção brasileira. Vou começar o papo pelo Tetra lá no Rio de Janeiro. Tetra, os 4 atacantes contra time forte, contra a seleção grande. Hoje não funcionou. É até estranho, né? Ver a seleção brasileira jogando no contra-ataque. A seleção de 2010 jogava no contra-ataque também, era o ponto forte daquela seleção, mas era um time que teve um bom ciclo e também conseguia jogar. Hoje a gente viu o Brasil jogando pouco.
Você acha viável jogar desse jeito na Copa do Mundo contra as seleções fortes? Desde que esteja bem treinada, bem organizada, cada jogador sabendo as suas funções. O jogo de hoje, assim, eu fiquei frustrado, eu esperava mesmo com o desentrosada, mesmo com um dia de treino, né? Vamos dizer, um dia mesmo de treino. O Pedro Rio pode falar melhor do que todos nós, porque ele estava lá, né? Acompanhando de perto. Mas me parece que o grupo todo à disposição para treinar foi pouco. E mesmo com todas essas dificuldades e jogando contra a melhor seleção do momento, nós temos bons jogadores, não temos nenhum fenômeno, nós temos bons jogadores, alguns ótimos jogadores, que precisam se transformar num time, gente. A gente ainda não tem isso. Aí o Zé Elias muito bem fala, o presidente passado atrapalhou, a mudança de treinadores, as contusões de alguns jogadores. Hoje a gente está numa seleção que jogou hoje, que não era que, teoricamente, seria titular. A parte defensiva estava toda desconfigurada. Então, pensando dessa forma, eu não vou depositar que foi porque jogou com 4 atacantes, porque, na verdade, a gente viu que sem a bola não eram 4 atacantes. O Martinelli voltava de um lado, o Rafinha voltava do outro, o Vinícius Júnior e o Matheus Cunha no início por dentro, às vezes mudava, aí o Rafinha foi para a esquerda, o Martinelli veio para a direita. É um time sem entrosamento e ele está buscando uma formação. Hoje, como ele não tem aquele centroavante, ele não tem a convicção de ter um homem de referência, ele está mexendo, está buscando isso. Por isso que eu falei, temos bons jogadores, mas não temos ainda uma seleção. A França tem uma seleção com ótimos jogadores. A diferença está clara para mim. E eu acho que o Ancelotti, acredito, confio, estou dia 13 de junho. Agora vai fazer, vai mudar, vai mexer, vai encontrar o melhor. E eu não vou aqui, no dia de hoje, porque o Brasil não foi bem, dizer que acabou, não tem mais chance. Não foi bem, teve dificuldade, mas ele falou muito bem. O Brasil competiu, brigou, tentou, com todas as suas deficiências, né, de organização e de trabalho tático, ainda incomodou, principalmente, eu estou contando assim, o primeiro tempo, a posse de bola era da França, a França dominava o jogo, mas as 2 primeiras chances de gol mais claras foram do Brasil, com o Rafinha e com o Martinelli. Com todos os problemas. Primeiro tempo que foi assim, a França muito superior. As 2 melhores chances de início de jogo foram do Brasil. E perde-se uma bola num passe mal dada por uma equipe desentrosada, tem um passe por dentro, o nosso capitão, que é maravilhoso, que eu adoro, o Casimiro, tenta girar, perde a bola, sai um contra-ataque, o Mbappé de frente, na velocidade, com uma defesa sem entrosamento, foi na cara do gol. Então, assim, me mostra isso. Então, eu acho que tem jeito. Dá para competir, mas ele vai precisar encontrar esse time. É com um centroavante? É com 4 jogadores de mobilidade? Precisa de entrosamento para isso. Tá aí, nação, então, o Zinho, né, largando aço aí, falando sobre a seleção brasileira. Na minha opinião, eu acho que é preocupante pelo pouco tempo que tem até a Copa do Mundo. Claro, dá para ajustar. Depois que for feita a última convocação, os jogadores vão se reunir, vão ficar 40 dias ali reunidos em preparação. Então, vamos ver. Eu gostaria da sua opinião, que você escrevesse nos comentários. Agora falando do Wesley. Wesley, ex-Flamengo, joga na Roma, jogou muito bem. O Wesley jogou bem, na minha opinião. Inclusive, a expulsão que teve do jogador do Flamengo foi em cima do Wesley. E o Léo Pereira representou. Mas... Claro, ele estava um pouco perdido ali, porque, acho que primeira vez, nervosismo, tudo, tomou cartão amarelo, inclusive. Mas é isso daí. Vamos ver o que vai acontecer, né, nação? Tá difícil para acreditar numa suposta seleção que possa ganhar a Copa. Pode chegar longe. Tem que acreditar? Tem que acreditar. Mas pelo que nós vimos jogar, é complicado.
Ainda falta, né, muitos jogadores se deslancharem, como por exemplo o Vinícius Júnior. Eu acho que o Vinícius Júnior nessa partida ele não jogou bem. Ele precisa desencantar na seleção brasileira. Eu acho que nessa partida ele não foi bem. Mas essa seleção tem tudo, assim, para poder fazer uma boa Copa do Mundo. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.